Bom, pessoal, mais uma aula, né, com o professor Noel. E hoje nós vamos estudar termodinâmica. E nós vamos estudar todas as 4 leis da termodinâmica. A termodinâmica, na verdade, é um ramo da física que ajudou muito a humanidade na evolução, principalmente do transporte. Por exemplo, o navio a vapor, aquele trem que a gente chama de Maria Fumaça. Tudo isso surgiu a partir do conhecimento físico da termodinâmica, para fazer a movimentação das partículas e com isso movimentar os corpos realizando o trabalho, tá? Então esse é o assunto principalmente, esse é o assunto do segundo ano do ensino médio e para quem vai fazer o vestibular. É de fundamental importância, muito cobrado nas provas de Enems. Então, é um assunto muito importante para quem vai fazer o vestibular. Então, vamos lá para a teoria do assunto. Então, pessoal, vamos lá. Termodinâmica. Aula com o professor Noel. A termodinâmica é o ramo da física que estuda as relações de troca entre o calor e o trabalho realizado nas transformações de um sistema físico, quando esse interage com o meio externo. Ou seja, ele estuda como a variação da temperatura, da pressão e do volume interfere no sistema físico. Então, por isso que esse assunto tem que ser trabalhado depois do estudo dos gases, gente. Porque vai trabalhar com pressão, com volume, com temperatura, que é o estudo dos gases, que nós já estudamos na última aula nossa. O estudo e o desenvolvimento da termodinâmica surgiram da necessidade de criar máquinas e aumentar a eficiência das máquinas existentes naquela época. As máquinas a vapor, como eu falei para vocês. Tudo bem? Belezinha? Primeira lei da termodinâmica é a lei zero da termodinâmica. O que diz a lei zero da termodinâmica? Trata das condições para a obtenção do equilíbrio térmico. Ou seja, equilíbrio térmico são temperaturas iguais, né? Dentre essas condições, podemos citar a influência dos materiais que tornam a condutividade térmica maior ou menor. O que ele está dizendo, gente? Ele está dizendo aqui para a gente que o corpo que tem maior temperatura vai ceder calor para o corpo de menor temperatura. É isso, gente. Então, vamos para a primeira lei da termodinâmica. Essa lei da termodinâmica se relaciona com o princípio da conservação da energia. Isso quer dizer que a energia em um sistema não pode ser destruída. A energia nunca pode ser destruída. E ela também não pode ser criada. Ela só pode ser transformada. Isso é importante. Não pode ser destruída, também não pode ser criada. O que ela pode fazer é uma transformação. Porque a energia ela já tem na natureza. E aí você transforma uma energia em outra modalidade de energia. Por exemplo, tem o vento. Você pega essa energia do vento, que é energia eólica, né? E transforma em energia elétrica. Aí tem a energia do sol. E você pode transformar através das placas solares em energia elétrica também. Tá? Isso é importante que vocês entendam. Belezinha, gente? Tá. Mas para isso vocês precisam entender essa fórmula. Quantidade de calor é igual trabalho mais variação de energia interna. O que é a quantidade de calor? Que no sistema internacional é dado em joule, tá? O J aqui, ó. Joule. O trabalho também é joule, tá? No sistema internacional, mas pode ser dado em calorias também. 1 cal é 4,2 joules. Mas as questões vai falar sobre isso, tá? A variação da energia interna. Energia pode ser dado em joule também, tá? No sistema internacional. O importante é o seguinte.
que quando você não tiver o trabalho, que essa letra grega, que o nome dela é tal, trabalho pode ser pressão vezes variação de volume, tá? Como a gente vê aqui, ó, tem as pressões e tem o volume. Se o volume não variar, o trabalho é nulo, tá? Isso é importante que vocês entendam. Mas se tiver gráfico, trabalho é igual numericamente à área. Por exemplo, essa figura é um trapézio. Aí eu teria que fazer a área do trapézio para achar a resposta do trabalho. E a área do trapézio você já sabe, né? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tá, se fosse essa questão para a gente resolver. Pronto, vamos para a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei é o que vai trabalhar mesmo com o rendimento das máquinas térmicas, tá? E para você calcular esse rendimento é trabalho sobre Q1, onde Q1 é a fonte quente, tá, gente? Ou pode ser também Q1 menos Q2, fonte quente menos fonte fria, sobre fonte quente. Ou seja, tem essas fórmulas todas que você pode utilizar. Vocês precisam gravar essas fórmulas aqui. Essas fórmulas é da eficiência do trabalho, tá? Para a gente calcular o rendimento de uma máquina térmica. Calcular a fonte quente, que é o Q1, fonte fria, que é Q2, temperatura quente é o T1, temperatura fria é o T2. Lembra que 1 é o quente e o 2 é fria. E toda temperatura tem que ser dado em Kelvin, tá? Nunca pode deixar em graus Celsius. É sempre em Kelvin. Então isso é memorizar, tá, gente? Essas fórmulas aqui precisa memorizar. Essa daqui é importante vocês memorizarem também, né? E essa daqui da área, tá? Importantíssima. Além da primeira fórmula aqui da primeira lei, né? Que quantidade de calor é trabalho mais variação de energia interna. Então é um assunto que precisa de muita memorização. Terceira lei. A terceira lei da termodinâmica trata do comportamento da matéria como entropia, aproximando a zero. Tá, entropia. O que é entropia? Entropia é um movimento desordenado, um movimento de desordem, tá? Dos gases. Esse movimento, essa movimentação desordenada que os gases têm, que os gases movimentam, essa movimentação desordenada nós chamamos de entropia. Ok, gente? Tá, então agora nós vamos começar a trabalhar com as questões mesmo, com os exemplos práticos, para que vocês possam entender mesmo como é que aplica todas essas leis, essas fórmulas todas. Vamos lá para a gente entender agora. Certo, o banco de atividade, né, que eu preparei para vocês, tá? Lembrando que já com ritmo de questão de vestibular aqui para a gente treinar mesmo, tá, gente? É o que vocês vão enfrentar realmente na prova dos vestibulares. São esses níveis de questões aqui. Vamos lá, ó. Certa massa gasosa contida no reservatório sofre uma transformação termodinâmica no trecho AB. Tá. E aí ele quer que você calcule nesse trecho AB, ó, que eu vou pintar aqui, ó. Tá, eu acho que isso aqui é bem tranquilo para a gente fazer, ó. Esse trecho AB formou uma figura geométrica, tá, gente? Tem a base menor aqui, que eu chamo de Bzinho. Tem a base maior bem aqui, ó, que eu chamo de Bzão. E aqui tem o H, que é a altura, tá? Então vamos resolvendo isso aqui. Que figura geométrica é essa? É um trapézio. Como o trabalho é igual numericamente à área, lembra que essa letra grega é tal, né? Trabalho é igual numericamente à área. Então, o trabalho é igual. A fórmula da área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura. Claro que tudo isso dividido por 2. Então, o trabalho é igual. A base maior
é isso aqui tudo, gente. Vai até a altura do 30. Só que é 30 vezes 10 a quarta, tá? Então, beleza. Eu vou colocar aqui 30, mas eu lembro que eu tenho 10 a quarta. Mais base menor vai até a alturinha do 10, tá? Lembra que é 10 vezes 10 a quarta, tá? Tá escrito aqui, ó, 10 a quarta. Então, 10 a quarta. Eu vou até colocar esse 10 a quarta aqui, porque vale para o 30 e para o 10. Tudo bem? Vezes a altura de 20 para 40, vale a altura de 20. Aqui ele diz que é vezes 10 elevado a menos 2 metros cúbicos. Ó, vezes 10 elevado a menos 2. Então, vamos colocar aqui. Tudo isso dividido por 2 da fórmula, né? Então, trabalho é igual ao 2 aqui da fórmula. 30 com mais 10 dá 40. Beleza, então eu vou escrever aqui, ó, 40 vezes 10 a quarta. Eu já vou dividir esse 20 por 2 aqui, ó. 20 dividido por 2 dá quanto 20 dividido por 2, gente? Aí vocês vão lembrar que 20 dividido por 2 dá 10. E o 10 elevado a menos 2 vocês repetem. Então, o trabalho é igual. Sobrou 40 vezes 10. Vamos ver, gente, ó. O que é que você faz aqui, ó? Pega aqui, ó. 4 menos 2 dá 2. Tá? Beleza. Então, vamos entender aqui, ó. 40 vezes 10 ao quadrado. 40 vezes 10 ao quadrado é 40 vezes 100, que dá 4.000. 4.000 joule. Tá? Aqui nessa pergunta faltou uma vírgula aqui, tá, gente? Que na hora de marcar. O que é que eu entendo isso aqui? Eu quero transformar 4.000 joule em quilojoule, porque eu vi que não achei 4.000 aqui. Você vai e divide por 1.000, porque o quilojoule é 1.000 vezes. Divide por 1.000. Então dá 4.000 dividido por 1.000 dá 4,0. Ou 4 somente, quilojoule. Então, ó, 4 kJ tá aqui, tá, gente? Beleza? 4 kJ. Pronto, a gente resolveu a questão de boa, tranquilo. Tinha outra fórmula que eu acho que dava pra gente fazer, tá, gente? Qual outra fórmula? Vamos pensar aqui. Se eu fizesse, ó, trabalho é igual pressão vezes variação de volume. É outra forma que a gente poderia estar utilizando para fazer, não é isso? Então, beleza, vamos pensar comigo, ó. Trabalho que é igual a pressão de A para B. Então, a variação de pressão de 10 para 30, quanto é que variou de 10 para 30? Então, variou aqui, gente, variou 20, né? É 20. De 10 para 30 variou 20. 20 vezes 10 o quê? A quarta. Vezes a variação de volume. De 20 para 40, quanto que aumentou? Aumentou 20. 20 vezes 10 elevado a menos 2, tá? 20 vezes 10 elevado a menos 2. Ó, o menos 2 daqui, tá? Vocês estão acompanhando aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 10 elevado a menos 2. Certinho? E o 10 a quarta foi daqui, ó. Prontinho. Então, vamos lá, gente. Só multiplicar agora. 20 vezes 20. 20. Opa, aqui faltou um zero, né, gente? 20 vezes 20 vai dar o quê? 20 vezes 20 dá 400, né? 400. Vezes 10. Vamos lá, gente. Daqui para aqui. Daqui para aqui você diminui, ó. Sobra 2. Pronto. Então, sobrou 2. 400 vezes 100 dá 40.000. 40.000.
40 mil, beleza? Joule. Aí, se você divide isso por 1000, o trabalho é igual 40 kJ. Tá, então deve ter tido um erro na primeira conta aqui. Vamos lá olhar aqui, tá? Diminui aqui, 30 deu certo aqui. 20 dividido por 2, 10. Esqueci de colocar o 10, gente. Então multiplica aqui por 10. Então aqui deu 4 vezes 10, é só multiplicar por 10. Claro que tá fácil, né? 4 vezes 10 que dá 40 kJ. Então não tinha vírgula não, a conta tá certa mesmo, tá, gente? 40 kJ, eu tinha esquecido aqui, ó, 20 dividido por 2, 10. Esqueci de colocar esse 10. Era só chegar aqui e multiplicar por 10. Então nossa resposta, multiplicando por 10 aqui, dá 40 kJ, letra C. E nesse formatinho aqui, ó, pressão vezes variação de volume, você consegue também, talvez com uma continha já menor, né? Aí vocês podem utilizar qual modelo que vocês querem utilizar, beleza? Prontinho. Vamos para essa daqui, né? Essa daqui já tem um triângulo, tá? Eu sei que trabalho é igual numericamente a área. Trabalho é igual. Fórmula do triângulo, ó, base vezes altura dividido por 2. A fórmula da área do triângulo, né? A base de 2 para 4 aumentou 2. A altura de 5 para 10 aumentou 5. Só que lá dentro do parênteses tem o 10 à quinta, tá? Coloque aqui o 10 à quinta. Não esqueça do 10 à quinta. Aí dividido por 2 da fórmula. Corta 2 e 2 que são iguais, né, gente? Sobrou 5 vezes 10 à quinta. 5 vezes 10 à quinta. Joule. Pronto. 5 vezes 10 à quinta. D de deu certo, né, gente? Tranquilo? Beleza. Vamos para a nossa última questão aqui, tá? Questão 3. Senão o vídeo vai ficar muito extenso. Depois eu resolvo um banco de questões com vocês, tá? Para o vídeo não ficar muito grande. Essa aqui é da Pucamp. Ele diz que dá esse esquema todinho para a gente seguir o esquema, né? Dá o texto aqui falando que o importante é esse esquema. E agora ele pede o valor da temperatura 1 em Kelvin, tá? Beleza, então vamos pensar comigo, ó, gente. Trabalho, eu vou começar de trabalho, porque eu estou vendo que tem um trabalho aqui, né? O trabalho é 800. E lá tem uma regrinha bem assim, ó. Trabalho é Q1 menos Q2. Certo, bem tranquilo, ó. Trabalho é Q1 menos Q2. Pensa comigo, ó. O trabalho é 800. Tá. O Q1 é 4.000. E o Q2 não tem. Tá menos Q2, passa para cá, positivo, Q2. É igual 4.000 mais 800, vai ficar menos 800. Q2, só diminuir dá 3.200. 3.200 joule, né? Porque tá tudo J, ó, joule. Ok. Pronto, gente, vamos pensar mais um pouquinho nas questões aqui. Eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. T1 sobre T2 é igual Q1 sobre Q2. Essa fórmula aqui tem lá na segunda lei da termodinâmica, tá? Que eu mostrei para vocês. Beleza? Então, T1 é o que nós estamos procurando, a gente não tem. Então, T1. E o T2, professor? Vamos olhar, o T2 está aqui, ó, 300. Beleza. Tranquilo, tá? Q1, qual o valor do Q1? Q1 está aqui, ó, 4.000. Sobre Q2, qual o valor do Q2? Q2 está aqui, ó, 3.200. Tá vendo, gente? 3.200.
Aí o que que você faz? Ó, pode cortar 2 zeros aqui, pode cortar também 2 zeros aqui, tá? E agora faz uma regrinha de 3, tudo bem? 32T1, 32T1, que é igual a 3 vezes 4.000 dá 12.000. T1 é igual a 12.000 dividido por 32. E aí vamos encontrar a resposta do T1. Pensar um pouquinho aqui. 12.000 dividido por 32 vai dar 375 Kelvin. Então, 375 Kelvin é nossa resposta, que está na letra A, gente. Beleza? Tranquilo? Pronto. Eu acho que deu para gente treinar um pouquinho essas leis aí, né, da termodinâmica, e principalmente as fórmulas. E aí eu deixei tudo prontinho aqui para vocês dar uma olhadinha, tá? Não esqueça de refazer todas essas questões, de treinar e fazer sempre essas questões de vestibular. Tudo bem? Então, beleza. Um abração a todos e lembrando que eu vou deixar um banco de questões para vocês, tá? Só me cobrar aí nos comentários. Valeu, um abração. Fique com Deus.